Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Jackson, sou aqui de Recife, Pernambuco, e vim compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema, né, esse tema incrível que eu vivencio, além de falar, além de estar aqui externando para vocês. Eu vivo esse protagonismo juvenil e eu acho que vai ser um excelente tempinho aqui de a gente conversar sobre esse tema e o quanto esse tema é significativo para mim, né? Então, vamos lá, vamos começar. Falar de protagonismo é bem fácil, é bem tranquilo para mim, mas eu gostaria de falar de protagonismo de uma forma materializada. Então, eu vou trazer muito contexto na qual eu vivenciei esse protagonismo e durante nossa breve apresentação vocês vão conseguir entender e assimilar um pouco do significado dessa palavra que a gente está escutando, né, tão frequentemente no dia a dia da gente, né? E aí eu acho que vai ser uma oportunidade máxima da gente viver na prática isso. E esse protagonismo como agente de transformação social começou a se materializar na minha vida a partir de um momento que a gente, eu e um grupo de amigos que nos encontramos no ensino médio, despertamos em multiplicar aquilo que de melhor a gente recebeu para outros jovens, né, que estavam ali ingressantes na nossa escola, né? E aí eu trouxe o nome Associação Ágora como o resultado desse protagonismo, mas o que é, né? Quem somos? A Associação Ágora é um grupo, né, de estudantes egressos, estudantes que se formaram em escolas públicas aqui de Pernambuco, mais especificamente de escolas de referência, que são as nossas escolas em tempo integral, né, que funciona aqui em Pernambuco. Somos pioneiros, né, nessa prática lá em 2004. E aí nós, um grupo de estudantes, né, recém-formados, nos sensibilizamos de replicarmos um pouco do que melhor recebemos durante esse período de escola, né? E também lá no fundo a gente ficou muito triste porque a gente queria continuar na escola de alguma forma, né? Porque foi muito bom para a gente. E esse grupo que a gente formou, bem amador, tudo no início, a maioria menor de idade ainda, embrionariamente formamos esse grupo e que fica situado aqui em Recife, né? Atuando na região norte aqui de Recife, bem aqui no centro de Recife, né? E trabalhando no eixo do protagonismo juvenil e no eixo da liderança servidora. E aí esse grupo ele surgiu na necessidade, né, de a gente multiplicar, como eu falei, aquilo que melhor recebemos. E nós fomos 10 fundadores, nós jovens, 10 jovens fundadores, egressos do ginásio pernambucano, que para quem não conhece é a escola mais antiga em funcionamento do Brasil, né? Está aqui ainda em funcionamento, que fica no centro do Recife, ali na Rua da Aurora. Então, foi lá onde eu realizei o meu ensino médio, me formei lá, e foi lá que nasceu, é um berço de jovens protagonistas, assim como nossas outras EREMs também daqui de Pernambuco. Mas estou falando de lá porque foi de onde eu vim, né? Tem todo aquele pertencimento que eu tenho certeza que vocês sabem e reconhecem. E aí nós, um grupo de 10 jovens recém-formados, angustiados, porque queríamos estar estudando mais e mais, e estarmos vivenciando mais e mais lá naquela escola, experiências diversas. Entramos no momento do ensino superior, já estávamos vivenciando a nossa carreira no ensino superior, mas a gente queria continuar contribuindo positivamente para aquele espaço que nos formou como pessoas, né? Que nos deu ferramentas para uma criticidade, que nos deu ferramentas para chegarmos, inclusive, aonde a gente estava lá chegando naquele momento. Então, o Ágora ele surgiu naquele momento numa vontade de continuar a estar na escola, inicialmente, né? E aí, naquele momento, a nossa visão era a gente contribuir significativamente com o ensino público, porque a gente viveu numa época onde a gente sentia um preconceito, sentia um posicionamento meio que nos tentando diminuir, nós, jovens periféricos, né, a maioria dos fundadores negros ou de minorias, e que nós estávamos estudando numa escola pública e que estávamos, sim, seguindo o nosso projeto de vida lindamente. Enquanto a sociedade olhava para a gente e dizia assim, de uma escola pública, não, que é isso? Nos diminuíam, né, por conta da nossa origem na escola pública, né, invalidando as nossas experiências que a gente estava relatando ali. Então, a gente, de início,
queríamos muito provar para essas pessoas significativamente o quanto esse ensino público foi massa e o quanto esse ensino público para a gente foi um divisor de águas, a gente costuma dizer essa expressão, né? Porque nos apresentou um leque de possibilidades que antes a gente não conhecia. Uma curiosidade mínima para vocês é que antes de entrar no ensino médio lá no ginásio pernambucano, eu não sabia que o vestibular a gente poderia fazer no final do ensino médio. Então, a minha família, ninguém ingressou no ensino superior, todo mundo, minha mãe manicure, a gente morava aqui desde sempre nessa forma autônoma, e na minha visão, uma pessoa que fazia faculdade, ela estaria na casa dos 30 anos, seria algo que necessitava de uma maturidade muito grande, de tão inacessível que era para mim, até visualizar isso, né? E nós, contagiados pela mesma energia, por essa mesma vontade, dissemos, não, vamos levar para outros jovens que isso é possível e que a gente vai conseguir, sim, levar e multiplicar essa vontade que nós temos aqui dentro, intangível, para esses outros jovens e eles despertarem e dizerem assim, poxa, eu também consigo chegar lá, independente de onde for. Seja numa profissão, seja no meu empreender, seja em alguma missão, projeto de vida familiar, relacional, enfim. A gente queria abrir essa possibilidade para os outros. E a gente sabia que juntos, numa associação, num grupo, numa equipe, a gente conseguiria muito mais êxito, né? E aí, brevemente, a nossa história consiste no seguinte. Em um final de dia, recém-formados, né? No início de 2015, estávamos preparando um processo de acolhimento para os novos estudantes, que nós éramos veteranos, que é uma prática forte aqui em Pernambuco. Eu voltei para casa e eu lembro que no coletivo, no ônibus, né, que a gente usa, eu vim na janela, aquele momento super reflexivo que a gente tem, né, com a cabeça assim na janela, pensando, refletindo. E aí eu fiz, poxa, como é que eu posso, junto com aquela galera massa, que são meus amigos, continuar esse trabalho massa que a gente vivenciou e que a gente gosta de fazer, né, educação. E aí eu disse, vou montar um grupo, uma associação com aquele povo que eu sei que é meu, que aqui topa minhas loucuras assim de iniciativa, que mesmo assim dizendo, é loucura, mas eu vou junto, eles vão entrar nessa comigo, né? Então aí eu chamei essa galera no WhatsApp, na rede social, e a gente marcou uma reunião urgente no outro dia na Biblioteca Pública do Estado, que ficava próximo à nossa escola, né? Então fomos lá na Biblioteca Pública do Estado, nos reunimos, nós, nos 10 jovens, foi ali um brainstorming, uma tempestade de ideias ali grandiosas que a gente fez e tudo mais. E só a título de curiosidade também, é um grupo bem plural, né? Tínhamos 3 jovens iniciantes do curso de administração, na qual eu estou incluso. Tínhamos jovens da área da pedagogia inclusa, tínhamos engenheiros, tínhamos, enfim, diversas pessoas da área artística. Os jovens seguiram seu projeto de vida, então o massa disso tudo foi que foi muito plural, né, essa Constituição. E muito espontânea, muito linda, assim, a Constituição desenvolver. E aí, nesse momento lá, a gente começou a entender, primeiramente, que nossa tarefa seria a nossa escola de origem, que posteriormente veio a se expandir por outras escolas. E aí ficamos no impasse, né, de escolher qual o nome que vai nos representar nessa vontade que a gente tem. E aí, no momento ali de exploração de possibilidades, encontramos o Ágora, né, que simbolizam aquelas praças públicas que acolhiam as reuniões de qualquer natureza lá na Grécia Antiga, que foi empregada por Homero, e reuniam e ali se gerava muito conhecimento, se discutia sobre muita coisa, se lançavam temas que rendiam um debate enorme e positivo, uma troca muito positiva e que gerava conhecimento e multiplicação. Então foi isso que nos sensibilizou, né, naquele momento, escolher o Ágora como esse nome para carregar essa ideia do grupo, que logo chegou essa lâmpadazinha que vocês estão vendo aí do material, que também veio para agregar a nossa imagem, que simboliza lançar a ideia da continuidade do protagonismo juvenil dentro das escolas, né? E aí, no finalzinho de 2015, tivemos essa ideia, e em janeiro de 2016, exatamente no dia 18,
iniciamos oficialmente as nossas atividades, fazendo o primeiro processo seletivo, e foi bem bacana, porque a gente não temos fins lucrativos, e não movimentamos sequer nenhuma quantia em dinheiro, por termos nosso material muito intangível, nossa aplicabilidade, nosso serviço, e nossa escola, a nossa antiga escola, o Ginásio Pernambucano, nos cedeu, né, o espaço para estarmos se reunindo, para exercermos nossas reuniões, nossas atividades. Isso foi muito incrível, né? E a gente iniciou esse processo seletivo exatamente lá, em 18, desculpa, de janeiro de 2016, né? Estamos aí um tempinho já no ar. E aí, o nosso grande mestre, vamos dizer assim, que norteiam as nossas palestras, os nossos encontros formativos que lançamos, os nossos materiais virtuais que hoje adaptamos por conta da pandemia, são todas norteadas e fundamentadas pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, né, que trouxe o termo protagonismo para a área da educação lá no final dos anos 90, quando ele, junto com uma grande equipe, estavam trabalhando para a implantação da primeira escola em tempo integral, né, que foi o Ginásio Pernambucano, como eu citei para vocês há pouco tempo, no início da nossa fala. E aí, essa palavra sendo carregada pelo professor Antônio Carlos naquele tempo, ela ocupou, né, o significado de trazer o estudante, o jovem, como o lugar principal da sua vida, como ele representando o principal acontecimento que ele esteja passando, né? E aí a gente traz de um universo artístico o protagonista que vive o enredo principal do filme, né? Onde aquele filme gira em torno daquele personagem. E aí a gente faz essa alusão com os estudantes, com os jovens, e também com pessoas que não são jovens, né? Porque o protagonismo ele não está restringido ao jovem, está amplo para todas as nossas faixas etárias, né? E inclusive na adultidade. E o jovem, o estudante, se apropria muito melhor do protagonismo quando a gente diz que ele é o personagem principal da própria vida, né? Ele é a pessoa mais importante do seu processo de construção na sua vida, né? Que não se assemelha ao narcisismo, tá? Não é uma palavra que traga essa conotação, mas é uma palavra que traz a corresponsabilidade da própria pessoa, né? Da pessoa se compreender como a principal ferramenta, a pessoa que está no centro, no ápice das construções que perpassam a sua vida, né? E aí, etimologicamente falando, esse termo ele traz uma junção de proto, que é o principal, e agon, que simboliza a luta, né? E como todos nós, né, estudantes, e falando pelo meu local de fala, que fui estudante de escola pública e também, posteriormente, de ambiente público na universidade, nós sabemos que nós não temos muitos privilégios para chegarmos até onde queremos, né? A cadeira que eu, Jackson, quero ocupar no espaço que eu ainda não ocupo, requer muita luta de mim ainda, né? Então, quando eu falo para os jovens em algum momento, em algum encontro formativo ou palestra, eu falo que esse ágon, esse símbolo de luta, reflete para eles desde o momento que ele se compreende protagonista, né? Então, os obstáculos que eles passam diariamente dentro e fora da escola, eles sendo de minorias ou não, ou ele tendo problemas muito específicos, eles são os personagens principais para a superação dessa luta, né? E eu digo que a campus ela é uma janela enorme para inovações e de apresentação de ferramentas tecnológicas que vão trazer a gente para um próximo nível. E eu digo que a filosofia do protagonismo juvenil e da educação interdimensional, também trago pelo professor Antônio Costa, ela é uma tecnologia educacional que está sendo apropriada durante esses últimos 10 anos e trazendo resultados significativos aqui em Pernambuco. Inclusive, enquanto voluntário, eu já estive em outros estados do Brasil, ajudando um instituto que implanta, né, escolas em tempo integral e escolas integrais, né, que tem uma diferença nesse termo,
E eu vejo o quanto é disruptivo essa filosofia, né? E o quanto isso soma positivamente, tá bom? Estou aqui de olho no meu tempo. E esse protagonismo, ele traz a tríade, que é o jovem autônomo, solidário e competente, carregando esse jovem para essa compreensão que, da mesma forma que ele sempre conta com a oportunidade de outras pessoas para galgar outro nível, ele é autônomo para construir o seu caminho, para destruir as barreiras, para desprender os obstáculos que talvez não culturalmente afirmam erroneamente, inadequadamente, que ele não pode ir além, né? Então, enquanto jovem negro, periférico, eu tinha algumas amarras que eu não acreditava que eu poderia seguir. E me compreender protagonista me fez desarmar, tirar dessas amarras e seguir em frente. Porque eu entendi o quanto eu sou protagonista nesse meu processo de construção, né? E o solidário, porque a partir do momento que o jovem se percebe protagonista, ele se percebe que tudo que ele tem é para o outro. Então ele multiplica, ele repassa, ele contagia e ele forma outros líderes, né? Que aí está dentro o líder, servidor dentro do eixo do nosso trabalho. Competente por tudo que faz, né? Fechando aí a tríade do protagonismo. Nós somos protagonistas. Você que está me ouvindo, me assistindo, é protagonista da sua própria história. Você é protagonista da situação que você está vivendo agora, que você refletiu e se encontrou. O que torna você corresponsável por todas as práticas que você, no momento, está vivenciando. E aí o que a gente aconselha os estudantes é que recebam, acolham essas práticas, analisem, visualizem o que fez você chegar até essas práticas. Se for boa, continue. Se for um ponto de atenção, você tem todas as ferramentas para superar a partir do momento que você é um ser que pode, que é possível superar inúmeras e inúmeras problemáticas, né? Então, protagonismo é essa atuação dos jovens, né, nesse contexto que estamos falando no trabalho do Ágora, é a atuação dos jovens em questões de seu interesse, dentro da escola, na comunidade, porque a gente tem que compreender para o jovem levar, durante sua vivência, uma uniformidade. Então, a uniformidade no sentido de que se despertou protagonista durante a escola, durante as falas e as formações, se despertou e se encontrou protagonista. Massa, que show! Mas a ideia é que esse jovem ele leve para fora da escola esses aprendizados, né? Então, eu vou ser protagonista dentro de casa, ajudando minha mãe, minha família, mas também compartilhando saberes e multiplicando aquilo que eu aprendi e contagiando pessoas da minha família a terem reações disruptivas de zona de conforto que vinha culturalmente, né? Como também trazer o protagonismo para dentro da sociedade, né? Eu estava ontem conversando com outro jovem que bebeu da mesma fonte que eu, né, do protagonismo juvenil das nossas escolas públicas, e ele está desenvolvendo um projeto social em 3 comunidades daqui de Lista, que é um município próximo daqui de Recife, e ele está ganhando uma dimensão enorme, porque ele está fazendo ações dentro da sociedade, que transformou a situação de mais de 3 mil jovens em vulnerabilidade social dentro das 3 comunidades. E isso é um exemplo massa de aplicação do protagonismo juvenil despertado dentro da escola para fora e acontecendo na sociedade, né? Então, isso é extremamente tecnológico no sentido de que a gente fala nas formações como uma tecnologia educacional dentro das escolas e dentro de ambientes empresariais, né? Então, assim, eu sou pós-graduando em um curso de planejamento, né? E aí, no meu trabalho final, eu estou levando essa filosofia da educação interdimensional e do protagonismo para dentro de empresas privadas e trazendo essa tecnologia organizacional, né, para dentro das empresas, para que elas entendam o quanto essa filosofia do protagonismo e da percepção do outro, ela engrandece as relações, né, evitam problemas futuros e agregam resultados exponenciais para a instituição, né? Então, é muito difícil para algumas pessoas que não possuem essa sensibilidade encontrarem nessa palavrinha protagonismo tanta transformação. Mas aí, como local de fala, aplicador e avaliador dessas atividades,
eu garanto que existem, sim, resultados muito interessantes. Estamos no finzinho da apresentação, tem mais 2 laudas, e aí nessa lauda eu trouxe para vocês alguns resultados do nosso grupo, né, da Associação Ágora. Tivemos em 2016 um ano extenso de adaptação, então vivenciamos lá no grupo, em 2016, um momento de trabalho dentro da escola, e ajudamos a escola no que podíamos, e aí fomos criando uma ambição de fazer mais, né? Uma ambição de estar desenvolvendo maiores ações em outras escolas vizinhas, né? Que a gente sentia que queriam que a gente fosse lá quando descobriam a nossa iniciativa. Então, em 2017, a gente começou a ampliar o número de trabalhos e o número de escolas atendidas, e aí a gente começou a criar projetos autorais em 2017. Em 2016, a gente fez apoio, né, em instituições. Em 2017, criamos alguns projetos autorais e contemplamos em 2017 23 escolas, chegamos a 1.742 jovens impactados em 2017. Em 2018, a gente foi além, e aí a gente conseguiu 34 escolas contempladas, e aí quase 4.000 jovens impactados em 2018. E em 2019, antes da pandemia, nós conseguimos impactar quase 4.500 jovens com nossas ações voluntárias, né? Com um grupo de, hoje, 37 associados. Nós somos hoje 37 associados, todos egressos de escola pública de Pernambuco. 2020 paramos, obviamente, por conta de todo o processo pandêmico que estamos vivenciando ainda, e temos um trabalho de conscientização na rede também bem forte. E que nesse ano 2020 a gente resolveu organizarmos a casa. Então, revisitamos alguns projetos, cuidamos uns dos outros, que estávamos ali no momento mais frágil, com muita incerteza por conta desse tempo todo. E aí, 2021, esse ano, voltamos com tudo, estamos aí adaptados no remoto, fazendo nossas formações, agregando, reacendendo a chama da galera por esse trabalho que é incrível. E aqui eu trouxe para vocês, não sei se dá para ver muito bem, mas assim, está mostrando aí um pouquinho da equipe atuando remoto, e aí essa imagem significa muita coisa boa para mim, porque metade desse povo que está aí nessa foto são jovens que a gente já formou, que a gente já trabalhou ajudando eles em formações no chão da escola, e que hoje eles são multiplicadores com a gente, né? Então isso é incrível e é gratificante. A gente impactou muito com esses jovens com nossas ações das nossas escolas públicas, estaduais, e esse é o nosso contato, né? Que a gente está lá na rede social, no Ágora Associação, para quem tiver interesse de nos conhecer, lá no Ágora Associação, estamos por lá, trabalhando, adaptando as nossas ações para o remoto. Esse contato é o contato que trabalhamos para a gente agregar outras experiências à nossa equipe, que estamos no planejamento de vivenciarmos outras ações fora da escola, né, também para agregarmos no nosso trabalho. E agradeço demais a atenção de vocês, agradeço demais a oportunidade que a Campus trouxe para me mostrar um pouco aqui, mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco do trabalho dos nossos amigos que estamos aqui, né? E muito incrível estar com eles fazendo esse trabalho lindo, né? Maria Carla, Marcos, Regiana, João, Darlan, Maiara e todos os outros amigos que estão comigo nessa caminhada, alguns desde o início. Gratidão pela oportunidade. Obrigado mesmo.